Amém? Graça e paz ao seu coração. Que o Senhor nos abençoe esta manhã, né? Já está abençoando. Que o Senhor venha sobre nós mais uma vez. Nós o desejamos, nós o amamos, nós estamos aqui para adorar o nome dele. É o nosso prazer adorar o Senhor, servir ao Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. E ainda pela manhã, buscando a face do Senhor, é tão gostoso estar aqui. Então vamos orar a Ele, vamos falar com Ele, vamos atrair a presença do Senhor para nós nesta manhã. Feche seus olhos. Eu quero abençoar o seu coração, abençoar você que está nos ouvindo nesta manhã. Que o Senhor te envolva aí com os braços de amor dele. Que essa graça seja derramada sobre o seu coração. Que Jesus te abençoe. Que o Senhor venha fazer aquilo que for da vontade dele no nosso coração. Porque nós estamos aqui na dispensação da graça do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui em adoração ao Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha neste lugar. Nós queremos atrair a tua presença para onde estamos, Senhor. E nós queremos sentir o Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fonte de vida, o Senhor é o ar que nós respiramos, o Senhor é o nosso andar, porque sem o Senhor nós não conseguimos nem levantar. Se o Senhor nos tirar o fôlego de vida, a vida que pertence ao Senhor, que somos nós, Pai. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. E nós te adoramos, Pai. Obrigada pelo teu imenso amor. Obrigada pela graça do Senhor. Obrigada por tantos benefícios que o Senhor nos dá. Obrigada porque a cada manhã o Senhor nos presenteia vida, paz, alegria. As bênçãos são tantas, Senhor. A provisão do Senhor. O Senhor está conosco a cada manhã, papai. A cada levantar, a cada respirar, a cada deitar, o Senhor está conosco. O Senhor é tão amoroso. O Senhor é o nosso amor. O Senhor é o nosso amado. Pai, obrigado porque nós em nossa casa servimos ao Senhor. Eu quero orar também, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão nesta manhã tão sedentos, tão aflitos, tão contritos, que o Senhor toque os corações também. Essas pessoas possam ser abraçadas pelos teus braços, ser tocadas pela tua mão. O Senhor é o único que pode, ó Deus, trazer paz ao nosso coração. E como é bom saber que nós temos um Deus que reina, um Deus que zela, um Deus que não falha, um Deus que olha por nós. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te clamamos, vem neste lugar, Senhor. Venha, me toca. Eu quero sentir a tua presença. Venha, toca, ó Deus, os irmãos que estão comigo aqui nesta manhã. Nós te invocamos, Senhor. Nós te invocamos e sabemos que quando chamamos, o Senhor vem. Nós sabemos que onde está 2 ou 3, o Senhor está aqui no meio. E nós queremos sentir a tua glória nesta manhã, Senhor. Nós queremos, Jesus, te abraçar, Pai nosso, Pai, amado nosso, desejado nosso. Nós te desejamos sim, Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te desejamos tanto, tanto, tanto. Obrigado, Pai, porque no mundo o Senhor nos falou que nós teríamos tantas tribulações, mas que o Senhor estaria conosco. E era para a gente ter bom ânimo, e nós estamos aqui com bom ânimo, acreditando que o nosso Salvador reina sobre nós. Nós estamos aqui nos deleitando no Senhor. Nós estamos aqui regozijando no nosso Salvador, porque nós podemos olhar para a cruz, nós podemos olhar para a cruz, e achar graça. Nós podemos olhar para o Senhor e saber que o Senhor está conosco, Deus. A cruz para nós, a vida para nós, esperança, esperança.
há esperança para nós, e é por isso que nós estamos de pé, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, ó Deus, perseverando. Nós não vamos abrir mão do Senhor, nós vamos completar a carreira, nós vamos guardar a fé. Oh Deus, enche-nos de fé, Senhor, alegra o nosso coração, que nós vamos passar por tudo, mas nós vamos estar agarrados no Senhor, nós vamos estar firmes na rocha que é Jesus Cristo, Salvador. Oh Deus, em nome de Jesus, enche-nos de Ti, Senhor, enche-nos mais e mais e mais com a Tua presença, Pai, porque nós te queremos, Senhor, nós precisamos do Senhor, mais do que tudo nessa vida. O Senhor é tudo, o Senhor é tudo. Se nós pensamos em qualquer coisa, o Senhor é aquele Deus que cumpre a Tua promessa. O Senhor nos fala na Tua palavra e ela é tão real que tudo que nós pedimos, o Senhor há de nos dar. Tudo que nós pensarmos, o Senhor já sabe. Antes da palavra chegar na nossa boca, o Senhor já é. O Senhor já faz, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão glorioso, magnífico, seja improvisado. Dentro deste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em Te adorar. Buscar Tua presença, mover meu coração em direção ao Deus, atender ao Teu convite e me humilhar, me entregar a Ti. Tua face eu quero ver, mas quero Te conhecer, Te tocar. Toque na face do Senhor essa manhã, e quanto mais eu Te buscar, mais eu ter do Teu Espírito em mim. E quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei, mais é a Tua vida em mim. E quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei, mais é a Tua vida em mim. E quanto mais eu Te buscar, Tua glória eu hei de ver, mas a Tua vontade em mim. Oh Senhor, essa canção fala tanto conosco, Deus, é uma oração. E nós sabemos que quanto mais nós buscarmos a face do Senhor, mais o Senhor vai se revelar a nós. E quanto mais a gente buscar o Senhor, mais a gente vai saber que nada somos, quantos somos dependentes do Senhor. Então nós queremos, Pai, de buscar nessa manhã. Que a gente venha diminuir aqui, ó Deus, que o Senhor venha crescer em nós. Essa é uma manhã de quebrantamento, de nos humilharmos diante da face do nosso Deus, porque Ele está aqui. É uma manhã de rendição ao Senhor, de nos rendermos a Ele totalmente, de entregarmos, inclinarmos nosso coração a Ele. Oh, e nós nos inclinamos, Senhor. E nós nos inclinamos porque nós sabemos que o Senhor é o Senhor. E nós somos servos. E o servo se inclina para o Senhor. O nosso coração está inclinado para o Senhor. O nosso coração se inclina diante de um Deus tão poderoso, diante de um Pai tão zeloso. Que nesta manhã o Senhor possa estender o Teu cetro sobre nós. Ai, Pai, estenda assim, Senhor, o Teu cetro sobre nós. Você pode achar aliança diante do Senhor. Você pode achar. Eu quero achar, Senhor. Me perdoa, Pai, pelos meus pecados, Senhor. Me perdoa pelas minhas falhas. Eu
preciso ser cheia do Senhor, porque eu tenho que ser mais do Senhor, porque mais de mim não dá. Eu sou tão falha, tão pobre, tão pecadora assim. Nós somos, Senhor, e nós precisamos do Senhor. Que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor cresça, que o Senhor se manifeste em cada vida, em cada coração. Mais de Ti, Senhor. Quanto mais eu Te buscar, mais eu terei do Teu Espírito em enxergar. E quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei. Oh, Tua glória vai me seguir. E quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei. Mais a Tua vida em mim. E quanto mais eu Te buscar, Tua glória eu hei de ver, mas a Tua vontade em mim. Cante novamente. E quanto mais eu Te buscar, mais eu terei do Teu Espírito em mim. E quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. E quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei. Mais a Tua vida em mim. E quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei. Mais a Tua vontade em mim. Faz Teu querer em nós esta manhã, Senhor. Faz Teu querer nesta manhã, Senhor. Ah, Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, Tu sabes, ó Deus, o futuro. O Senhor é o nosso guia, é o nosso guarda fiel. Só o Senhor, é só o Senhor. É só o Senhor. E nós Te invocamos, sim. Nós Te adoramos, sim, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, abre seu coração para Ele nesta manhã. Aproveita essa oportunidade de ser cheio, de ser cheio. Busque o Espírito Santo, a manifestação dele aí dentro de você. Deixa arder aí nessa manhã, deixa arder o seu coração. Oh, deixa arder esse fogo santo, que nunca pode ser apagado dentro de nós. Nunca pode, Senhor. E nós te clamamos, não deixe, Pai. Não deixe do Senhor. Não deixa, Pai, a gente, Deus, fugir da Tua presença. Nós queremos ser, ó Deus, como ovelha, tomada no sangue como pastor, que vai em busca todo tempo, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós sabemos que um menino nasceu e um filho se nos foi dado. Oh, e o Seu nome é maravilhoso. O Seu nome é o Príncipe da Paz. Ele é o Todo-Poderoso e Ele está entre nós. Oh, esse Deus Santo está entre nós. Aleluia. Ele é o próprio Deus que vive em mim.
Graça e paz, amém? Amém, amém, gente. Que frio é esse, hein? Aleluia. Mas nós sabemos que o nosso Deus está aqui para aquecer o nosso coração com a presença dEle, que é bendita, que é poderosa, que é tremenda. Eu queria nessa manhã que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você falasse com Ele. Sabe, meu amado, nós temos um Deus que é interessante, que quando Jesus veio à Terra, Jesus veio para manifestar uma coisa muito importante. Todas as religiões falavam de Deus, mas só Jesus falou do Pai. E Jesus veio e disse assim: olha, Ele é o Pai, e o Pai também falava dele. A Bíblia é tão clara quando mostra que ali Jesus entrando no Jordão, cumprindo tudo que tinha que cumprir, uma voz veio do céu e disse: é meu filho amado. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, de novo o Pai se manifesta. Eu quero te dizer que o Pai está aqui nessa manhã também para se manifestar ao nosso coração. Eu conversava com o irmão, ele falava assim: pastor, a gente às vezes passa algumas lutas, mas hoje está diferente. E eu me lembro que um dia eu conversava com ele e mostrava para ele a importância de entender Deus não apenas como soberano, mas como Pai. Ele falou: pastor, aquela conversa mudou isso. Hoje eu tenho mais segurança, mesmo no meio das lutas. Eu quero te dizer que o Pai, Ele te pega pela mão, Ele te fortalece, Ele te ajuda. Tem gente que vê Deus como um Pai lá em cima, com um chicote na mão, com a correia. Deus não é esse Deus. Deus é um Pai amoroso. Claro que quando precisar nos corrigir, pelo amor que Ele tem, Ele vai nos corrigir. Mas Ele é um Pai maravilhoso. E eu queria que nessa manhã você rendesse ao Senhor graça por essa paternidade que você tem sobre a sua vida. A Bíblia diz assim: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos. Eu queria que você falasse com o seu Pai nessa manhã. Pai, Tu estás aqui. E Tu és lindo. Tu és um Pai presente, maravilhoso, precioso. O Teu amor, Pai, para conosco é tão lindo, tão maravilhoso, tão poderoso. Não existe amor como o amor do Senhor. Pai, nós queremos Te render graça pelo conforto, pela segurança que o Senhor nos proporciona. Pai, nós queremos Te render graça por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Deus sabe do Teu carinho. Obrigado pela Tua fidelidade. Jesus
Josué capítulo 1. Se der muito, só um retorno para mim um pouquinho. Josué capítulo 1, versículo 6. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não te assuste, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, por onde quer que tu andares. Aleluia. Esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te, tenha bom ânimo. Provérbios diz: se te mostrares fraco no dia da adversidade, pequena será a tua força. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu irei contigo aonde quer que tu andares. Amém? Amado, nós estamos vivendo um tempo em muitas situações, de forma geral, na nação, na economia, na saúde, em tantas coisas, e são situações delicadas, difíceis, mas o Senhor que disse a Josué, diz também ao povo dele: esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. E eu quero orar nessa manhã pela tua casa, pela tua família, pelas suas provisões que Deus venha guardar, venha sustentar. Ao Deus que cuida do seu povo. Em seguida a gente vai consagrar o dízimo e oferta, mas eu quero orar. O Senhor tem nos colocado muito no nosso coração o desejo de orar por isso, em todos esses cultos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pai, há um ambiente que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E eu quero declarar, Deus, nessa manhã, que o Senhor passa no meio da tua igreja. E o Senhor toma, Pai, a vida de cada filho e cada filha do Senhor aqui em tuas mãos. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que nessa manhã, Pai, o Senhor venha recolher das nossas mãos toda ansiedade, toda inquietação, todo desespero, toda angústia. Deus, que o Senhor venha tirar das nossas mãos o peso, Pai, que nessa manhã seja uma manhã, Deus, neste lugar de uma troca de fardos espiritual, porque a tua palavra diz que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. E eu quero orar ao Senhor, Pai, porque ninguém nos conhece como o Senhor. Há homens e mulheres aqui, Pai, debaixo de grandes desafios que talvez estão tirando o sono, que talvez, Pai, está perturbando, Pai, o próprio corpo, já está sentindo o reflexo. Há talvez situações que estejamos enfrentando, que nós não sabemos, Pai, como sair delas. A batalha, Deus, que talvez está vindo, Pai, aos nossos olhos tão grande, que nós, Pai, nos sentimos incapazes diante dela. Mas o Senhor está aqui agora. O Senhor esteve com Josué. O Senhor sabia, Pai, quantos seriam os desafios que Josué teria pelo caminho. Se o Senhor tivesse mencionado para Josué a quantidade de situações que ele teria, o Senhor não mencionou, mas o Senhor esteve com ele em cada uma delas e disse que o Senhor estava com ele. A tua palavra diz que mais de 30 nações, 30 povos foram vencidos por Israel, porque o Senhor caminhou com eles. E eu quero clamar ao Senhor agora que caminhe com este homem, com essa mulher, caminhe, Pai, com este teu filho, com essa casa, que o Senhor traga, Deus, provisão a este lar, a essa família, que o cuidado celestial do Senhor seja sobre essa empresa, seja sobre este homem, seja sobre o trabalho. Deus, que nessa dispensa não falte nada. Deus, que o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, venha suprir as necessidades do teu povo. Mas eu quero te pedir, Deus, entrega na mão deste homem e dessa mulher hoje habilidades administrativas, sabedoria,
Entrega paz, entrega tranquilidade, entrega força, Deus. Entrega um novo ânimo nessa manhã sobre a mão deste teu filho e dessa tua filha. Renova as forças, renova a esperança, renova a alegria nessa manhã. Entrega habilidade, Pai, que talvez este homem, essa mulher nem imagina que tem. Coloca sobre ele agora, coloca sobre ela. E Deus, em nome de Jesus, eu profetizo um tempo novo sobre a vida do teu povo. Eu profetizo um tempo novo de um milagre do Senhor sobre cada vida aqui. Que o Senhor venha cuidar dos teus filhos e filhas. O pão nosso não vai nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. Porque segundo a sua riqueza e glória vai cuidar de cada detalhe da nossa vida. Eu aproveito este momento também e consagro ao Senhor dízimos e ofertas. E abençoo os dízimos que serão colocados diante do Senhor e as ofertas. Que o Senhor abençoe cada filho e filha do Senhor em nome de Jesus. Se você tem um dízimo e oferta, venha diante do altar. O Senhor abençoe a tua vida poderosamente. Precisando de um sacode espiritual, que eu acredito que seja um sacode, né? Espiritual. Quero te indicar esse livreto, bem pequenininho, precioso, porque tarde o pleno avivamento. Leonardo Ravil, um homem de Deus, de muita oração, e pensa num livreto para mexer e nos dar um sacode espiritual. Esse livreto aqui vale demais a pena. A gente acha que tem um pouquinho dele ali atrás, se você puder. Esse foi um dos livros que mais me alimentou e fortaleceu, né, que eu li, gostei, precioso demais. Eu acho que só tem esse, até que nada mais me importe. O pastor Luciano Subirá, que livrão. Então, assim, se você puder, passa ali, adquire. Às vezes a gente está em casa, você vai fazer um lanche, você gasta, brincando, chutando baixo uns 30, 35 reais. Às vezes a gente olha um livro que é 30, 35, 20 reais, a gente fala assim, é caro. Então a gente precisa reaver os nossos valores, precisamos entender que vida espiritual precisa de investimento, não é só em dinheiro não, em tempo também. Né? Nós estamos com o projeto de ler a Bíblia todo esse ano. Vocês estão lendo a Bíblia, gente? Bem, toda? É para ler a Bíblia todo esse ano. E eu quero falar para os irmãos que eu já passei de Ruth e tem menos de um mês que eu comecei a ler de novo. Então, vamos ler. E só que eu já li também, estou lendo o Novo Testamento, já estou em Lucas. Então, por que eu estou querendo dizer para os irmãos? Vamos ler a Bíblia todo esse ano. A Bíblia é fonte de inspiração, fonte de esperança, fonte de sustentação, de confronto também. Ela nos confronta, ela traz clareza à nossa vida, aos nossos passos. Leia a Bíblia todo esse ano, ainda dá tempo. Só que quanto mais você deixar, mais capítulos você vai ter que ler. Pode ser que se você começar hoje 5 capítulos, 6 capítulos por dia, você consegue. Então, precisa fazer a conta para você chegar ao final do ano lendo a Bíblia toda esse ano. Irmãos, eu quero deixar esse reforço. A gente tem outros livros ali atrás muito interessantes. A gente tem vendido esses livros até um pouco mais barato do que algumas livrarias, porque o nosso intuito é que você seja edificado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo nessa manhã em Juízes. Capítulo de número 3. Vamos primeiro no 2 aí.
O livro de Juízes, ele revela uma particularidade. Ele é um livro que vai mostrar uma coisa muito importante, que é os ciclos que Israel vai passando. Ele passa e vai demonstrar de maneira tão clara que o povo que Josué conduziu para a terra é um povo que agora ele vai viver uma oscilação espiritual muito grande. Em muitos momentos esse povo vive experiências sobrenaturais de vitória, mas rapidamente esse povo cai em declínio. O nosso desafio como cristão não é apenas viver o sobrenatural, é ter uma vida constante com Deus. Porque há muitos que vivem o sobrenatural, que um dia vão ouvir: afasta-te de mim porque não te conheço. Há muitos que vão ser até instrumento do sobrenatural, mas também vão ouvir: afasta-te de mim porque eu não te conheço. Então, viver o sobrenatural é muito gostoso, precioso, precisamos buscar isso. Mas precisamos entender a importância de viver uma vida constante no Senhor. E esse livro ele vai tratar muito sobre isso, sobre a inconstância de um povo, sobre o distanciar de Deus, o que ele reflete. Quando nos distanciamos de Deus, o que isso reflete em nossa vida. Eu quero meditar um pouco com vocês sobre isso. Mas eu queria pedir aos irmãos que orassem por mim. Estenda a mão para cá. Queria que você orasse, pedindo ao Senhor que nessa manhã venha usar os meus lábios com sabedoria, que venha ser a boca de Deus. Eu queria receber a sua oração nessa manhã. Ora por mim, pede ao Senhor. Eu quero me apresentar a Ti, reconhecendo que eu sou nada, que eu preciso do Senhor, e que eu seja Deus boca do Senhor nessa manhã para edificação. Que o Senhor possa me usar com graça, com sabedoria. Eu reconheço, Deus, a minha total dependência do Senhor, em nome de Jesus. Coloco à disposição. Aleluia. Capítulo 2, versículo 19. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam a corromper, mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e curvando-se a eles, e não deixaram as suas obras, nem o seu duro caminho. Deixa aberto em Juízes, nós vamos meditar primeiro nesse texto. Você vai ver que esse texto, ele fala sobre um povo a qual Deus ama, e Deus investe nesse povo. Esse texto, ele é relatado, historicamente a gente precisa entender o contexto. Ele é relatado após a entrada em uma terra prometida. Só que esse povo, eles trouxeram consigo, saíram do Egito, mas o Egito veio com eles dentro. Ou seja, a cultura, aquilo que eles viviam, começam a viver e começam a se permitir viver e a se envolver com tudo aquilo que Deus reprova. Sutilmente eles vão fazendo alianças que Deus não aprova. Eles eram um povo escolhido, mas eles começam a se relacionar, a viver e a caminhar em caminhos que Deus reprova. Eu posso estar dentro de uma igreja, saber falar bem o evangeliquez, irmão, paz do Senhor, varão, eu posso saber falar bem isso, mas se eu não tomar cuidado, eu posso começar a trilhar caminhos que mesmo que não seja aparente aos olhos dos outros, mas caminhos que estão muitas vezes contrários à vontade de Deus. Eu posso carregar a Bíblia, ser frequente aos cultos, mas se eu não tomar cuidado, eu posso sutilmente me desviar do caminho. Eu algumas vezes dei aula em seminário,
E uma das coisas que Deus sempre me colocou para falar com aquelas pessoas que eu dava aula, eu falava assim: olha, tão importante como começar bem é terminar bem, porque há hoje pessoas do nosso meio que às vezes ocupam altares e que tem até nome e renome, entre aspas, mas que se perderam, mas um dia começaram bem, e sutilmente foram se perdendo. E você vai ver que este texto, ele relata que o seguinte: esse povo, mesmo sendo um povo escolhido, mesmo tendo Deus com eles, mesmo tendo experimentado uma nuvem de glória, mesmo experimentando coisas sobrenaturais, provisões, milagres, Deus lutando por eles, este povo agora está entrando em um ambiente e está se perdendo. O nosso desafio, gente, nessa manhã, que o Senhor quer que eu e você possamos refletir como temos nós andado. Por quê? Porque uma das coisas mais fáceis deste mundo é a gente olhar para o outro, a gente fazer uma avaliação do outro, mas muitas vezes nós não conseguimos fazer olhar para nós mesmos e fazermos uma autoavaliação. Como eu estou na minha caminhada, como eu estou na minha jornada, como eu ando na minha fé. E o texto vai começar a dizer que este povo, Deus levantava juízes. E quem eram esses juízes? Deus começa a levantar homens comuns, pessoas comuns como eu e como você. Porque Deus, Ele é um Deus tão amoroso e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Quem eram esses juízes? Homens que Deus levantava e Deus capacitava eles com o poder do Espírito Santo para lutar pelo seu povo, para ser instrumento de libertação, para ser aquele que ia trazer livramento. E o ciclo que vai acontecer em todos os juízes, e você vai lendo, e eu quero desafiar você a ler todo esse livro, você vai ver que este povo está ali. O texto diz que o povo fez o que era mal, o Senhor, e várias vezes essa palavra vai repetir. E quando este povo faz o que era mal aos olhos do Senhor, o texto diz: e Deus os entregou soberania. Há muitos lugares, há muito cristão que parece que o diabo está em pé de igualdade com Deus, ou ele está acima e vê o diabo em tudo. Nós precisamos entender que há um Deus soberano, e o texto sempre dizia: Deus os entregou, ora os midianitas, ora os filisteus, ora os amonitas, Deus os entregou. Deus permitia que determinadas coisas difíceis acontecessem, porque Deus queria sacudir, levantar e acordar o povo que estava dormindo. E quando aquele povo passava por picos, por momentos terríveis, a Bíblia diz: e o povo clamou ao Senhor. Deus espera e busca um povo que o clame. Deus está esperando uma igreja que vá até Ele. Deus está esperando um povo que clame, que busque por Ele. Porque Deus quer responder o seu povo. Deus quer responder o seu povo. E a Bíblia diz que todas as vezes que o povo se voltava para Deus, Deus se voltava para o povo. Você consegue entender isso? Todas as vezes que o povo se voltava, Deus se voltava para eles e levantava o libertador. Deus é um Deus, querido, que jamais vai te abandonar nas batalhas. Deus é um Deus que não te abandona nas lutas, nas tribulações, nos momentos difíceis. E quando Deus levantava o libertador, quando as coisas começavam a melhorar, o que o povo fazia de volta? Voltava a errar. E quando eles voltavam ao erro, o que acontecia novamente? Deus voltava a permitir que outra situação acontecesse. E esses ciclos iam acontecendo. Mas eu quero chamar a sua atenção, vai comigo aí no texto, para a gente ver um pouco disso. Capítulo 3, versículo 11. Ao versículo 9: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel o libertador, Otiniel,
o irmão mais novo de Caleb. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou. Mas eu quero refletir com você no 11. Então a terra sossegou por 40 anos e ele faleceu. Mas eu quero que você abra aí comigo, vai um pouquinho para frente, o 5:32. Acho que não é 5:32, deixa eu ver. Isso, 5:32. E sossegou a terra por 40 anos. E sossegou a terra por 40 anos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal ao Senhor, e Deus os entregou na mão dos midianitas. O que eu quero chamar a sua atenção, sabe o que é? Esse povo está vivendo picos na presença de Deus. Quando você vai para João capítulo 10, há um plano de Deus. E qual é o plano? Que nós venhamos a viver nessa vida, uma vida o quê? O plano de Deus, uma vida mais do que abundante. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a vida com abundância. E esse povo aqui está vivendo o quê? Picos de história. Durante 40 anos lá atrás, você começa a ver, e você vai ver em todo o período de Juízes, o povo vai viver um período de paz, mas de repente o povo vai voltar a sofrer e vai ter um novo pico de sofrimento, de angústia. E esse povo vai estar vivendo assim constantemente. Quando você lê todo o Juízo, você vai ver, olha, esse povo, ora vive 40 anos de paz, seja quantos anos de paz. Aqui a gente viu duas etapas de 40 anos, mas não uma vida. Eles vivem um período pequeno, mas não uma história completa. E o que eu quero te dizer nessa manhã é que Deus tem uma história de bênção, de graça, de poder sobre a sua vida, para a sua história, para a sua família. Deus tem algo para fazer de especial em nós e na nossa casa. Deus não tem, querido, apenas picos para a gente viver. Não, a Bíblia diz: no mundo tereis aflição. Teremos sim. A Bíblia diz: mas tem bom ânimo. Mas isso aqui é diferente. Eles estão vivendo períodos de aprisionamento, períodos na qual a vida está aprisionada. E quantas pessoas que às vezes mesmo na casa do Senhor estão com a sua história aprisionada, presos em áreas da sua vida, parte da sua história presas, porque de repente Deus tem entregado situações com o intuito de nos fazer acordar. E o que nós precisamos entender nessa palavra, nessa manhã, é que esse povo está vivendo isso. Olha, eles estão vivendo essa situação, e o texto vai começar a declarar e vai mostrar para a gente: olha, a terra descansou por 40 anos, mas de repente voltaram a ser escravos por 7, voltaram a ser escravos por 13, voltaram a ser escravos. Deus, Ele te trouxe aqui nessa manhã, querido, porque esse período que nós estamos passando, se nós não tomarmos cuidado, é um período muito propício para um relaxamento espiritual. Se nós não tomarmos cuidado, é um período muito propício para a gente adormecer espiritualmente. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu tenho uma terra que manda leite, eu tenho uma terra que manda leite e mel para ti. Entra nessa terra, mas vence os inimigos que estão sobre ela. Derruba os inimigos que estão, as fortalezas que estão nessa terra. Lute, porque eu entrego ela em tuas mãos. Mas entre neste lugar, vença os inimigos e não faça aliança com esse povo que está aí neste lugar. Quantas alianças que às vezes a gente como cristão passamos a fazer, coisas que antes para a gente era inconcebível, hoje a gente faz. Tem cristão que hoje faz uma festa em casa e fala: tem que ter uma cerveja, porque se aquele amigo meu que vai vir, ele bebe. Era inconcebível. Mas às vezes a gente começa a abrir porta e fala: não, aquele amigo. Quantas vezes a gente toma decisões que a gente sabe que é errado? Querido, esse texto ele fala da sutileza de um povo que está desviando constantemente de um propósito. E Deus aqui está querendo colocar para mim e para você: é tempo de voltar aos valores, é tempo de entender que é um ambiente que Deus nos chama a ir conquistar,
há um estilo de vida que Deus preparou para mim e para você, e esse estilo de vida é mais do que abundante, mas nós precisamos vencer os gigantes do nosso próprio interior. Nós precisamos derrubar as fortalezas que às vezes a gente mesmo arma em nossas vidas. Nós precisamos entender que não podemos fazer aliança com aquilo que Deus chamou para não fazer. E quando você segue o texto, Juízes reflete muito bem isso e chama atenção, porque todos estes homens que Deus vai levantar na história eram homens simples, eram homens como nós, mas que de repente no meio disso tudo viam sobre eles uma capacitação sobrenatural, e eles viviam um tempo novo, a qual Deus abria para eles. E eu quero te dizer que Deus continua derramando do Espírito dele sobre homens e mulheres como nós, e nos capacitando a ter vitória sobre aquilo que parece impossível, porque quando você vai ler a história de todos os juízes, eram homens e uma mulher simples que Deus levantou para ter vitórias que pareciam impossíveis. Talvez você está vivendo algo que parece impossível. O Deus que derrama o Espírito está aqui. A diferença é que no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre aquelas pessoas e o capacitava e voltava para Deus. A diferença é que após o Pentecoste, o Espírito, ele não apenas vem, mas ele permanece, ele está sobre nós. Porque Jesus abriu a Bíblia e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Espírito do Senhor também está sobre mim, está sobre você, e Ele nos unge, Ele está sobre a nossa vida, e abriu-se um novo tempo na história, a qual o Espírito de Deus é derramado sem medida, mas precisamos buscá-lo. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque entre muitos homens, há um que nós conhecemos muito bem, que é Sansão. E é interessante que Sansão é improvável. E quando você vai começar a ver, a gente não vai ler a história dele agora, mas quando você vai ver toda a história desse moço, a partir do capítulo 13, você vai ver um homem que antes de nascer já foi escolhido, que Deus tem um propósito, como diz Salmo 139. O Senhor já nos conhece ainda no ventre. Sabe, querido, talvez você veio a essa terra como um fruto indesejável. Talvez você nasceu de uma forma não planejada na terra, mas o céu já planejava sobre você. Talvez você foi rejeitado pelos homens, por aqueles que você mais esperava, mas o céu não te rejeitou. Porque Ele já sabia o teu nome, e quando você estava sendo formado no ventre, Deus já sabia que era você, e Ele não te rejeitou. E esse moço agora ele vai nascer de uma forma improvável, de uma mulher estéril, porque Deus ele vem e Ele trabalha muitas vezes nisso, nas impossibilidades humanas, e Deus vai então gerar esse homem. E Deus vai trazer um estilo de vida a qual ele precisava seguir. Ele não poderia raspar sua cabeça, ele não poderia tocar em coisas mortas, ele não poderia beber o vinho ou as coisas feitas da uva, ele tinha que se abster disso. Ele tinha que manter uma aliança, porque há um estilo de vida a qual Deus propôs para ele, porque ele era diferente. E porque através da vida dele a diferença seria feita para o povo. Só que esse moço agora ele vai viver uma história e um estilo de vida que ele vai quebrando os princípios a qual Deus estabeleceu. Ele vai deixar de seguir os padrões que Deus estabeleceu. Ele vai começar a envolver com mulheres de outras nações. Ele vai tocar em coisas mortas, como diz: ninguém viu, eu posso tocar. Ele vai brincar com o inimigo, fazendo enigmas. Ele vai achar que a força está em si mesmo e começa a viver uma autossuficiência, um orgulho penetra no coração dele. E cada dia ele vai se afundando mais. Dia após dia ele vai se atolando mais e mais e mais. Até que um dia a Bíblia diz que o Espírito saiu dele, ele nem percebeu que o Espírito tinha ido embora.
Sabe, querido, se perder é muito fácil. Se levantar espiritualmente, uma brincadeira você manter uma vida espiritual. Mas você entender isso não é brincadeira. O detalhe é que a gente começa a ver a vida desse homem. Ele tinha um padrão, ele tinha algo direcionado da forma que ele precisava viver. Mas ele começou a deixar tudo isso de lado. Ele começou a brincar com aquilo que ele não podia brincar. Ele começou a tocar naquilo que ele não podia tocar. O que Deus está perguntando para mim e para você hoje é: o que nós temos tocado? Como nós temos agido? Porque não é só sobre nós, é sobre muita gente a qual Deus está querendo colocar no nosso caminho para a gente ser instrumento de libertação de Deus. Aquele homem não entendeu isso. Ele começou a brincar, começou a deixar as coisas de lado. Há pessoas dentro da tua casa que Deus está querendo salvar, mas Deus está querendo te levantar como libertador. Há pessoas da tua família que estão querendo ser libertas, que precisam ser libertas e precisam de um instrumento de libertação que Deus levantou, que é você. Mas a pergunta é: como eu me porto diante daquilo que Deus coloca para mim? Quando você vai começar a ver o texto, você vai ver que o final da vida deste homem, lá no capítulo 16, do 23 em diante, vai falar sobre o período final de vida de Sansão. Aquele que foi levantado um dia por Deus para ser um instrumento de libertação, agora está na mão do inimigo. Aquele que foi levantado por Deus para abrir os olhos do povo e fazê-los enxergar além do que eles podiam ver, agora tem os seus olhos vazados, perdeu a visão. Aquele que era para ser, foi chamado e escolhido por Deus para ser um instrumento de livramento, agora é um prisioneiro, está preso com cadeias. Aquele que foi chamado por Deus para abrir portas de salvação, de transformação, de um novo tempo, agora é motivo de chacota na mão do inimigo. Sabe, querido, se eu e se você não nos posicionarmos da maneira que Deus quer, nós vamos perder a visão. Se nós não nos portarmos da maneira que Deus quer, o inimigo consegue furar os nossos olhos e perdemos a visão espiritual. Você já viu como que era a igreja? Um dia desses um irmão mandou um vídeo que falava sobre a postura dos crentes antigamente. Você já viu que o crente antigamente, você estava desempregado, arrumou um emprego, o que o crente fazia? Vamos fazer um culto de ação de graça porque eu arrumei um emprego. O filho fazia o aniversário, vamos fazer um culto de aniversário. Tudo girava em torno disso. Aí o tempo foi passando, a gente começou a mudar algumas coisas. O filho faz o aniversário. Não, a gente vai fazer o aniversário, o pastor dá uma palavra. Só que o tempo vai passando e a outra geração vê. Ah, meu filho está fazendo aniversário, vai vir os amigos do mundo, vai ter umas músicas do mundo. Só que o pastor dá uma palavra, fazia oração. Não deixa para lá. Você já viu que os valores diante de coisas que antes eram importantes, às vezes não acontece mais. Sabe, querido, e nós precisamos entender que se nós não tomarmos cuidado, nós perdemos a visão. E o inimigo quer nos fazer perder a visão, ele quer tirar os nossos olhos. Antigamente uma pessoa chegava dentro da igreja, às vezes passando mal, alguém, o que ele fazia primeiro? Vem cá, vamos orar por você. Hoje a gente chega, alguém chegando na igreja, às vezes passando mal, senta aqui, vou te dar um copo d'água com açúcar. Você quer água com açúcar? Às vezes precisa do copo com açúcar, mas às vezes a gente nem discerne o que está acontecendo. Então nós precisamos entender, querido, que o inimigo ele quer furar os nossos olhos, ele quer nos tirar a visão, ele quer nos aprisionar. Você pode estar dentro da igreja, mas se você não tomar cuidado, você de repente vai ser prisioneiro de um sistema
sistema religioso, carregando a Bíblia, falando paz do Senhor, mas preso em pecados, em situações, porque a Bíblia diz, olha, o salário do pecado é a morte. E há muitas pessoas, às vezes dentro da igreja, mas estão presas à mentira, ao engano, à pornografia, à falcatrua, às sonegações, à mentira. E nós não podemos permitir, porque o inimigo, ele quer nos aprisionar, porque ele sabe que o salário do pecado é a morte. E se nós abraçarmos o pecado, abraçamos também a morte, que é consequência natural do pecado. E Deus nos chama a entender este propósito, a caminhar, a entender isso. E esse homem, agora ele está ali sendo motivo de chacota na mão do inimigo. Eles estão rindo dele, eles estão ali brincando e debochando dele. E eu quero te dizer, Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele te levantou para que você viva uma vida mais do que vitoriosa. Deus não te chamou para ser um prisioneiro na mão do inimigo. Deus não te chamou para viver com cadeias que o inimigo te prende. Deus não te chamou para ter a sua visão furada. Deus não te chamou para ser motivo de chacota. Mas Deus te chamou para você também entender que você carrega algo muito importante, e através daquilo que você carrega, muitas pessoas poderão receber de algo tão precioso. E é interessante que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão volta a crescer e eles não percebem. O Senhor visitou aquele homem na grande misericórdia dele. E eles estavam ali, e naquele dia, Sansão matou mais homens do que durante toda a sua vida. Mas infelizmente, ele também morreu e abreviou os seus dias por decisões erradas. Nós precisamos pensar que nós vamos colher as consequências de tudo que nós plantamos. Deus está entregando na minha e na sua mão sementes boas. É tempo de plantar as boas sementes. É tempo de entender. A história deste homem poderia ser diferente do que foi em muitos aspectos. Mas eu quero chamar a sua atenção ao final do capítulo 19. Capítulo 19. Se você pode, querido, eu quero pedir a você depois que traga algo, anote referência, porque você viu que de alguma forma nós estamos passando por todo o livro de Juízes. Versículo 7. Esse texto ele vai relatar uma das atrocidades cometidas. Para ganhar um pouquinho de tempo, eu quero deixar você nesse texto aí, mas eu não vou ler ele agora. Eu quero só mencionar para você o que vai acontecer. Há um homem, um levita, que tinha sua mulher que tinha fugido e foi para a casa do seu pai. E esse homem ele decide buscá-la. O pai da moça tenta segurar ele o máximo possível até que ele decide ir embora. Ele foi embora. Eles passearam por um caminho para retroceder à sua casa. Estavam dentro do perímetro do seu próprio povo de Israel. E quando eles vão chegar lá, leia depois o texto, você vai, presta atenção um pouquinho, e ele vai seguir, e quando eles vão chegar a um lugar, dentro de uma das tribos de próprio Israel, ninguém está mexendo com ele, ninguém está hospedando ele está numa praça, sendo colocado lá, até que chega um homem mais velho, e diz, por que você está aí? O homem diz, vem para minha casa, eu vou te acolher, vou te receber você e sua mulher. E aquele homem cuida dos animais dele, recebe ele na sua casa, cuida dele, até que à noite, a sua porta vão bater na sua porta. E não vai aparecer pessoas de outras nações. Não era uma pessoa que não conhecia o Deus de Israel. Eram pessoas, se não me engano, aqui da tribo de Benjamim, e esse pessoal vai bater ali, alguns jovens, e vão dizer, traga essas pessoas para fora para que a gente possa os conhecer.
E segundo muitos estudiosos, a palavra conhecer, ela está ligada a abuso sexual. E no meio desse processo todo, eles vão pegar a moça, que a mulher deste homem, do levita, e vão violentá-la sexualmente. Mas não era um povo que não conhecia o Senhor, não era outra nação. Era o povo de Israel ali, fazendo isso com o seu próprio povo. E aquela agressão sexual, diz o texto que vai acontecer a noite toda. E ao chegar o período da manhã, a moça é colocada, chega à beirada da porta, mas sem força e sem condição de viver. E ela morre. Hoje, dentro dos padrões até da criminalidade, esse tipo de crime é visto até pelos piores bandidos como algo inaceitável. E essa moça foi violentada pelo seu próprio povo. E o Senhor começou a falar no meu coração algo, que quando nós nos distanciamos de Deus, nós começamos a praticar e a realizar coisas que são terríveis. Que quando nós estamos em Deus, nossa vida se transforma em algo tão bom. Mas quanto mais nós nos distanciamos de Deus, nós nos tornamos pessoas que cometemos coisas tão terríveis, seja contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. O que eu quero refletir com você é que esse povo não era um povo de fora, que não conhecia, porque lá atrás a gente vê a casa de Ló, as pessoas batendo, os sodomitas lá tentando matar, mas não, aqui é Israel. E o texto vai chamá-los de filhos de Belial, e Belial era um demônio. Então, mesmo estando, teoricamente, baixo de uma linhagem escolhida, esse povo decidiu e optou por isso. O que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é que eu e você precisamos muito, mas muito, mas muito, mas muito do Senhor. Porque se nós nos afastarmos de Deus, se nós nos distanciarmos do propósito, nós tomamos atitudes tão ruins, nós tornamos irreconhecíveis para nós mesmos. Às vezes alguém olha para você e diz: nossa, mas você é tão assim. E às vezes a pessoa não sabe que você tem lutas internas com você mesmo. Então todo homem, toda mulher que se afasta de Deus, nós sem Deus não valemos nada. Nós sem Deus vamos manifestar o pior. Mas com Deus, nós vamos viver o sobrenatural. E vamos ser os instrumentos de Deus para realizar obras tão preciosas. Ah, querido, quando eu começo a imaginar esse texto, e o texto vai relatando, a gente começa a imaginar o sofrimento dessa moça durante toda a noite, sendo violentada por vários homens durante toda uma noite, não por homens de outros lugares, mas por homens da própria nação. E ali, diz o texto que depois de morto, aquele homem pega e parte o corpo dessa mulher e distribui para cada tribo. E quando a parte do corpo chega nas tribos, ele diz: o que é isso? E aí vão se relatar tudo o que aconteceu. E todas as tribos vão se levantar e vão contra Benjamim, e ali vai haver guerra. E muitos homens vão morrer por causa da consequência das atitudes, porque as tribos deram uma opção: entrega-nos aquele que violentaram. Mas eles disseram: não vamos entregar. Eles abraçaram aquela situação. E vai haver uma guerra. Quantas guerras, quantas batalhas que às vezes estão acontecendo na nossa casa, na nossa família, como consequência de atitudes erradas. Deus está nos chamando. A gente usa muito aquele texto de Apocalipse 3:20 para evangelizar alguém, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e com ele cearei. Você já viu o contexto daquela passagem? Ela está sendo escrita para uma igreja que tinha Deus lá fora,
e que nem via que ele estava do lado de fora, e que está esperando que ela abra para que ele entre. Essa palavra vem nessa manhã para dizer para mim e para você: Deus tem não picos de paz, não picos de alegria, de felicidade. Deus tem uma vida mais do que abençoada para cada um de nós. Deus, Ele continua capacitando os seus filhos e filhas para serem instrumentos de libertação. Mas Deus quer que a gente viva segundo o padrão dele, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer o seguinte: eu e você, longe de Deus, nós estamos sujeitos a sermos as piores pessoas. Quando a gente começa a ver tanta atrocidade que esse mundo faz, muitas vezes você observa que várias dessas pessoas que cometem essas atrocidades são filhos de cristãos, que estão afastados de Deus, que estão longe do Senhor. Nós precisamos pensar que nós precisamos de Deus. O texto vai relatar tudo isso, que é muito assim, o povo vai se desviando, mas muito facilmente. A igreja no Brasil, ela vai passar, assim como no mundo, um teste muito grande nessa pandemia. Essa pandemia, ela vai revelar muita coisa. Porque, desculpe a palavra, muitos que estavam tentando argumento para se esconder, acharam motivo e vão dizer: nós não podemos ir. E vão deitar e vão dormir. Mas também não adianta se levantar e sentar aqui na cadeira e vir no culto. Nós precisamos levantar o nosso homem interior. Nós precisamos levantar o nosso espírito e falar: Deus, a minha vontade nesse friozinho é ter ficado em casa, mas eu quero te dar ao Senhor o meu melhor louvor. Eu quero te dar um novo cântico, eu quero oferecer ao Senhor o meu louvor. E eu não quero te louvar apenas com a minha boca, mas com a minha vida. Eu quero te louvar com a minha história. Eu queria orar com você nessa manhã. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria pedir um louvor que viesse aqui. O livro de Juízes mostra que mesmo nos nossos ciclos vacilantes, há um Deus de um perfeito amor que vem ao nosso encontro, que nos abraça, que nos ergue e que sempre levanta saída, mesmo sem merecermos. Esse Deus está aqui. Eu fico pensando, querido, o que sou eu? O que seria da minha vida se não fosse Deus? Mas eu queria refletir: o que seria da sua vida se não fosse Deus? Aqueles homens de Benjamim pegaram aquela moça, violentaram, machucaram, feriram até a morte. Sem Deus a gente não vale nada. Mas um caminho que às vezes nos afasta é tão sutil. Às vezes a gente olha e fala assim: olha, a gente está tão cansado, a gente está com tanta coisa para fazer, a gente está com tantos compromissos. Mas o Senhor continua dizendo assim: buscar em primeiro lugar o meu reino, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ocupa o primeiro lugar na minha vida? O que ocupa o primeiro lugar no seu coração? O que ocupa o primeiro lugar em nossa história? Semana passada, se eu não me engano, a gente falava sobre Gideão aqui. Uma das coisas que chama a atenção é que nós temos uma responsabilidade. Eu quero falar com você sobre essa responsabilidade. A nossa responsabilidade não é apenas vencer, porque Josué foi uma das pessoas que mais venceram na Bíblia, mas é preparar uma geração que vem a partir de nós, porque a obra que Deus começa em sua vida precisa ter continuidade. E a obra que precisa ter continuidade, que não adianta você que está aqui, nem eu, falarmos com meu filho abrir a Bíblia e pregarmos, se a leitura que ele faz de minha vida não for a mesma que sai da minha boca. Consegue entender?
Por que houve durante muito tempo na história da igreja brasileira filhos de crente em casos de recuperação, em presídios e em sepultura de forma tão precoce? Porque durante muito tempo nós fomos muito bons em pregar com a boca, mas não havia uma coerência com aquilo que eles liam através da vida. Nós precisamos preparar e transformar uma geração que vem aí. Você que tem filhos, você que ainda não tem, você vai ter um encargo, levantar alguém para que algo continue. O texto de Juízes, ele começa a dizer que depois da morte de Josué, cada um fazia o que bem entendia, e eles não seguiram o padrão, eles viviam ciclos. E eu quero nessa manhã, como um profeta de Deus, clamar ao Senhor para que ciclos neste lugar sejam quebrados. Pessoas que têm vivido ciclos, que Deus quebre os ciclos hoje. Momore, Xarabasuri, Calabachei. Se você ora em línguas, eu queria que em línguas você agora reivindicasse em Deus. Rabashuri, Kabomore, Basuri, Adarabacharabas. Tu estás aqui, Deus. Dore Balarabashuri, Adarabashuri, Adarabachai. Jesus, nos ajude que essa palavra penetre no nosso ser. Landuri, Kadabashuri, Adarabachai. Adormodori, Adarabachuri. Há pessoas aqui, Deus, que são improváveis da casa, são os improváveis da casa, foram levantados como o Senhor, pelo Senhor, e como o Senhor revestiu e usou aqueles homens e mulheres como libertadores. Deus nos revista. É tempo do sobrenatural, Deus. Não é só sobre nós, Deus, é sobre outros. Nos ajude a nos posicionar diante do Senhor e da Tua palavra. Deus, Deus, Deus. Ah, Deus, nos ajude a não nos perder como Sansão se perdeu. Nos ajude a não nos perder como ele se perdeu. Nos ajude, Deus, a manter a nossa visão intacta. Nos ajude a manter a nossa vida segundo os seus padrões. Nos ajude a te amar em cima de tudo, Deus. Nos ajude a te amar sobre tudo, Jesus. Jesus, não permite que a gente se desvie. Deus, porque longe do Senhor, Pai, o que reina em nós é a maledicência. Longe do Senhor, o que reina em nosso coração é a ruindade, a impiedade, a dureza de coração. Mas nós sabemos que quanto mais perto do Senhor nós estamos, mais compreensível nós somos. Quanto mais perto do Senhor nós não estamos, mais humano nós nos tornamos, mais misericordiosos nós nos tornamos. O Senhor usou, Pai, esses homens improváveis, como Gideão, como Débora, como Sansão. O Senhor usou esses homens improváveis, como Jefté. O Senhor usou esses improváveis, Pai. Nos usa também para cumprir o Teu propósito. E ajuda-nos, Deus, a guardar o nosso coração de toda aliança que é abominável ao Senhor. Nos ajude, Deus, a manter uma vida reta. Que nessa manhã
seja uma manhã de conselho, seja uma manhã de aliança. Houve o aumento do número de casos, estamos, se não me engano, até o último que eu vi, 19 casos, 25 casos, e nós precisamos ficar atentos, cumprir as medidas, vigiar, mas nós precisamos, no meio de todo esse processo, pedir ao Senhor por isso e pedir pela nação. A Bíblia diz assim, olha, apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz assim, olha, antes de tudo, ele fala assim, eu recomendo que vocês façam orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis, ou seja, pelas autoridades, por aqueles que estão em iminência, para que vocês tenham uma vida tranquila, sossegada, com toda piedade e honestidade. A gente vê nesse país uma situação tão delicada entre poderes, executivo, legislativo, judiciário. Que Deus traga harmonia, que Deus traga paz sobre a nação, que Deus dê equilíbrio às pessoas, mas que Deus também venha guardar aqui a nossa cidade. Que você tome as medidas necessárias, irmão. Nós precisamos tomar as medidas necessárias para guardar a nossa casa. Estamos tendo os cultos, mas buscamos tomar todas as medidas. Busque tomar cuidado com a sua família. Tem muita gente brincando, não entendendo. A gente precisa realmente vigiar. Vamos orar por isso, vamos orar pela cidade, vamos orar pelos poderes. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, junto com o teu povo, que a tua misericórdia venha alcançar toda a nossa nação. Deus, hoje a nossa nação está vivendo, Deus, um pico com relação a esses casos, e nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que tenha misericórdia da nação brasileira.
Nós, aos olhos humanos, comparados a muitos países do mundo, nós não temos a mesma estrutura hospitalar, a mesma estrutura financeira, a mesma estrutura em muitos aspectos. Mas, Deus, nós lhe temos e clamamos ao Senhor para que a tua misericórdia alcance o Brasil. Jesus, alcança, Pai, o Brasil, alcança as UTIs, visita cada UTI. Deus, que essa pandemia retroceda do Brasil e do mundo. Deus, dá aos cientistas a sabedoria necessária para criar uma vacina. Deus, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos entes queridos. Deus, guarda o nosso lar. Livra, Deus, a nossa família de todo mal. Que a bondade do Senhor cerque a nossa casa. Jesus, cerca os profissionais da saúde, Deus. Guarda eles, os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras, as médicas, os recepcionistas, as pessoas que trabalham em segurança, as pessoas que trabalham na área da saúde. Guarda eles, Jesus. Deus, traga harmonia, Deus, essa nação, aos poderes. Deus, estamos vivendo um período tão conturbado. Coloca em paz para essa nação, o executivo, o legislativo, o judiciário. Deus, tenha misericórdia do povo brasileiro. Guarda a nação do Senhor, Jesus. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda a nação, guarda Sarzeiro, Deus. Guarda Sarzeiro, Jesus. Guarda a terra onde nós estamos. Que essa terra seja guardada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele pode se sentar um pouquinho, nós já estamos terminando. Ore pela cidade, ore pelo país, ore pelos poderes. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas ficarem brigando em rede social por causa de política, por causa disso, por causa daquilo. Não entre nessa onda. Você não vai mudar a opinião das pessoas e às vezes as pessoas também não vão mudar a nossa. Então, assim, aquilo que você não gosta, deixa para lá. Não fique entrando nisso. Ocupe a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável ao Senhor. Então, ore pela nação. Ore pelo país, ore pelas autoridades. Peça ao Senhor, não venhamos viver uma vida de murmuração, que a gente esteja atento a isso. Quero te pedir, invista na sua vida espiritual. Se você pode, né, a Luara vai estar ali, passa ali, adquire um bom livro, né, invista na leitura, leia um bom livro, leia a Bíblia, tire seu tempo de oração todos os dias, esteja na casa do Senhor. Nós estamos tendo culto. Nós temos a possibilidade, até hoje nós não enchemos as cadeiras, muitas cadeiras ficaram vazias. Se houver necessidade, a gente tem espaço para colocar mais cadeiras até que no altar. A gente precisa se mover nesse tempo em Deus com responsabilidade. Amém? Então, que você possa vir aos cultos, esteja atento a tudo que está acontecendo. Ore, né? Ore sim pelas pessoas que estão passando por isso, que a gente possa reforçar. Quarta-feira, 19h30, nós temos o nosso culto. Desculpe os irmãos pelo engano. Semana passada a gente anunciou ceia hoje, não era hoje. Como diz aqui, a gente enganou aqui a data na hora de falar aqui. Então não é hoje. Semana que vem tem ceia. Ceia é um momento de fortalecimento. Aqueles irmãos que não podem participar da ceia, prepare os elementos em casa. Se você tem um contato com alguém, avise: olha, vai ter ceia. Se você não puder vir, prepare os elementos, mas não deixe de participar da ceia. Amém? Então acompanhe o culto e participe da ceia. Nós estamos tendo culto sempre domingo de manhã, 8h30, 19h, à noite. Sexta-feira, a oração dos homens. Amém? Fica de pé, nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Queremos agradecer as nossas irmãs novamente, nossos visitantes. Sejam bem-vindas, viu? Deus abençoe. Mais alguém nos visitando? Amém. Pai, que o Senhor nos leve em paz. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, pelo teu amor. E obrigado, Espírito Santo, pelo teu conforto, consolo e direção. Nós queremos te pedir que todos sejam levados em paz e segurança. Que o Senhor nos dê uma semana extraordinária. Que cada decisão que nós tomarmos, o Senhor esteja à nossa frente. Coloca os teus anjos ao nosso redor, nos livra de todo o mal. O amor de Deus, o nosso Pai,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todos. Deus te abençoe. Se eu puder, passa a adquirir o livro. Uma semana abençoada para você.